Por que o desejo do outro é mais importante do que o seu desejo? Por que esse sentimento ainda lateja aqui dentro de você, essa insegurança, esse medo? Eu não sei, ainda voltando nesse mesmo padrão repetitivo. Ai, por quê? Eu me pergunto, sabe? Porque eu vejo que na minha vida ainda eu volto para padrões repetitivos. Eu faço coisas erradas, escolhas erradas, óbvio, eu sou humano, ninguém é perfeito. Eu não sou mais. Se eu não tô respeitando uma pessoa, é porque eu não tô me respeitando. Porque a partir do momento que você não se respeita, que você se violenta, que você se machuca, você vai violentar e machucar o outro também. Porque você não sabe se escolher. Então, como você quer escolher o outro? Acho que você tem que estar muito bem lapidada. Você tem que saber exatamente o que você quer, pra você não escolher qualquer coisa, pra você não escolher o primeiro homem que quer te dar amor, que quer te dar carinho. Porque senão você vai se machucar. Oi, tudo bem com você? Tô assistindo muitos vídeos, sabe? Eu tô fazendo uma lapidação na minha vida, né? Porque é uma coisa, quando a gente quebra a nossa confiança, a gente acaba se colocando no lugar em que a gente não quer estar por medo de ficar sozinha. Eu acho que muitas das vezes eu fiz isso e você faz também. Então vamos parar com essa história. E mudar exige muita mudança, muita coisa, sabe? Eu sou a Marla Felizarda, seja bem-vindo ao meu canal. Dê seu like, compartilhe esse vídeo para suas amigas. E nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, eu falo sobre meus altos e baixos e também que a vida é feita de escolhas. Então a gente tá aqui para escolher a melhor coisa pra gente, do nosso eu do futuro. Muitas vezes na minha vida eu escolhi relacionamentos errados por medo de ficar sozinha. E isso me causou muito estresse. Isso me causou muita dependência emocional, sabe? Isso me causou muito, é um preço muito caro a se pagar. Eu sei o caminho e você também sabe. Ou você se tira desse fundo do poço que você se colocou, porque toda a dor que você sente foi você mesma que criou. Foi você mesmo que se colocou nesse lugar. Foi você mesma que atraiu isso. Então, a primeira coisa é parar de quebrar sua confiança. Por que você passa por cima dos seus valores inegociáveis para agradar alguém? E acaba se desagradando e acaba se ferindo tanto que aí você acaba ferindo o outro também. Você tá toda ferida, você tá toda desgastada, você tá sofrendo por causa das suas escolhas, por causa de situações que te colocaram aí só porque você não soube escolher por causa do medo de ficar sozinha. Tudo acontece com pequenas escolhas lá no início, com sinais que são dados em todos os inícios de amizade, de relacionamento e de coisas que podem tirar a gente do sério, sabe? Porque o desejo do outro é mais importante do que o seu desejo. Por que esse sentimento ainda lateja aqui dentro de você, essa insegurança, esse medo, ainda voltando nesse mesmo padrão repetitivo? Uai, por quê? Eu me pergunto, sabe? Porque eu vejo que na minha vida ainda eu volto para padrões repetitivos. Eu faço coisas erradas, escolhas erradas, óbvio, eu sou humano, ninguém é perfeito. Eu não sou mais. Se eu não tô respeitando uma pessoa, é porque eu não tô me respeitando. Porque a partir do momento que você não se respeita, que você se violenta, que você se machuca, você vai violentar e machucar o outro também. Porque você não sabe se escolher. Então como você quer escolher o outro? Acho assim, você tem que estar muito bem lapidada. Tem que saber exatamente o que você quer, pra você não escolher qualquer coisa, pra você não escolher o primeiro homem que quer te dar amor, que quer te dar carinho. Porque senão você vai se machucar. É o fato de muitas coisas. E você precisa viver como se você fosse solteira, mesmo estando no relacionamento. Calma, tem que respeitar seu namorado, não trair, não ficar saindo igual uma doida, né, por aí. Se maltratar os outros, né, ser infiel. Não é isso que eu tô falando, mas é continuar vivendo a sua vida e se conectando com o novo, conhecendo novas coisas, indo para lugares que você nunca esteve, se colocando em posições superiores ao que você viveu antes, para justamente quando você não tiver mais esse relacionamento, você não vai estar perdida ou com medo de ficar sozinha. E aí volta aquela história. Quando você não tá preparada, ou quando você quebra a sua confiança das coisas que você faz e você não faz, tudo isso reverbera no seu eu de agora. Ou seja, na minha vida, por muito tempo, eu me submeti a coisas que hoje
eu passo um sufoco, né? Eu ainda tenho estilo de apego ansioso, muitas vezes. Alguns gatilhos, alguns sentimentos do passado pelo que eu vivi antes, mas eu não sou mais o meu passado. Só que a gente precisa ensinar o nosso corpo, né? Tenho conversado, ensinado o meu corpo. Mas aí tudo, a gente precisa de uma base, a gente precisa ter um plano pra você. A gente planeja tudo, uma viagem, a gente planeja uma vida diferente, um relacionamento, como vai ser com a próxima amiga. Mas a gente não planeja como os seus sentimentos serão, quais são os meus valores, o que eu sou capaz de aguentar, o que eu não vou aguentar, qual tipo de relacionamento eu realmente quero, se eu tô pronta pra esperar ou não, sabe? E colocar tudo isso, o seu relacionamento, o seu sentimento, tudo que você sente, quem você é, nas mãos de Deus ou nas mãos de quem você acredita, porque você acaba no meio do caminho perdendo a sua fé. Você acaba no meio do caminho se perdendo de quem é pra caber na vida do outro, pra se encaixar na vida do outro, ao invés de você se encaixar e caber dentro da sua vida, das suas escolhas. Quando você fica fora do que você planejou pra si mesmo, você acaba quebrando as suas expectativas, né? E quebrando o outro. E essa é a coisa mais triste de tudo, porque muitos relacionamentos acabam por causa da sua insensibilidade, existe? Ser insensível, porque você foi malvada com o outro, porque você tá sendo malvada consigo mesmo, né? Eu tô olhando aqui minhas anotações, tá? Pra não esquecer nada que eu falei pra você. O que você ganha aceitando tudo isso que você não aceitaria? Sabe? O que você ganha com isso? Então, quando você fica revoltada, estressada, gritando, sendo aquela mulher que você não é, porque a sua melhor versão, a sua versão do futuro, não é uma mulher estressada que grita, uma mulher que, sabe, se escabela por causa de alguém. A sua melhor versão, ela fala. E o outro te ouve, o outro te respeita. Porque quando você grita, é porque você já chegou no momento que o outro não está te ouvindo. Ou seja, se o outro está violando seus valores inegociáveis e pra ele isso é normal, quem tá errado não é o outro. Quem é errado é você. De ter aceitado, de se submeter, né? Por causa dessa coisa de não se conhecer, de não saber pra onde você tá indo, quem você é, o que você se submete ou não, por causa desse medo de ficar sozinha, que eu não sei que medo é esse, sabe? Sendo que a sua vida já tá acontecendo, que você já é feliz sozinha, que você já tá com você 24 horas, que você já tem uma vida. Acho que é viver mais, menos esperando sobre o outro e mais viver pra você, esperando sobre você. Você se dá o que o outro vai ser incapaz de te dar, que é se sentir completa dentro de você, se sentir bem sozinha, né? Então, quando você se escabela, fica louca, qual é o ganho que você vai ter? Apenas perca de energia, né? Você tá perdendo energia numa coisa que o outro não te ouve e ele não vê. Quando uma pessoa gosta de ir na academia e a outra acha que isso é futilidade, por exemplo, não é porque você tem que colocar na cabeça do outro, isso é, você tem que entender que não é. É só porque você tem que se alinhar a pessoas que sabem como você, que estão ali alinhados com os seus valores, que sabem como você, que ir na academia é pra você cuidar do seu corpo, é saudável, né? É sobre a sua mente. Mas não, às vezes a gente quer tanto aquele garoto, a gente quer tanto aquela garota. Que não aprendemos a ler os sinais, a diferenciar entre quem nos quer e quem não nos quer, entre os que vão ficar e os que vão te deixar. E talvez esse final feliz não inclua um cara incrível. Talvez seja você, sozinha, recolhendo seus cacos e recomeçando, ficando livre para algo melhor no futuro. Talvez o final feliz seja só seguir em frente. Ou talvez seja isso, saber
que mesmo com ligações sem retorno energia, e corações partidos, né, o seu tempo, com todos os seus erros estúpidos e sinais mal interpretados, com toda vergonha, todo constrangimento, você não pode perder a esperança. Não pode. Então, essa dor que quase lateja dentro de você é uma dor de gritando por liberdade, gritando por favor, viva por você, seja você, para de viver pelo outro, sabe? E começa a viver pra você, por você. Então, e também, às vezes, você fica muito focada em conhecer coisas, ou em tudo que você viveu, assim, com a pessoa que foi maravilhoso. Você pensa sempre no financeiro. Ai, mas ele me levou pra todas as coisas, pra todas as viagens, pra lugares incríveis. Mas você também pode se levar pra lugares incríveis, lugares que você nunca sonhou em estar. Então a gente sempre tem que ter o nosso plano de fuga, mas a gente tem que ter o nosso plano quando você estiver muito bem enraizada, muito bem assim, apertada no que você quer pra você, em quem você é, sabe? Porque quando você não sabe o que é, você aceita qualquer coisa, você fala coisas que você não queria falar, você é impulsiva, você é uma pessoa que não tem esse pensamento lógico, sabe? É o momento de você pensar, pensa no que você fala, pensa como você fala com o outro, vive, se aproveita de você, sabe? Se curte, se ama, ame os outros, compartilhe amor para os outros assim como você precisa de amor. E o ganho físico é mais importante do que o ganho financeiro, porque não adianta nada você ser rica, você ter um namorado rico, você ter uma vida rica, se o seu físico tá danificado, tá maltratado, tá triste, tá? O que você tá negociando dentro daquilo que você quer, sabe? Porque aí você acorda assim, com crise de ansiedade, angustiada com aquilo que você não vai mudar. E se a pessoa tem um estilo de vida diferente do seu, o que você tá fazendo ali? Nada que você fale vai mudar aquilo. A pessoa não vê, ela não vai enxergar. Pra ela não vai fazer sentido, essa é a vida dela e tá tudo bem. Estaria tudo bem também se você fizesse o mesmo. Acho que é sobre se lapidar. Você tem que se lapidar, você tem que conhecer o novo. Quem é o seu é o novo, pra você poder entender, quando você estiver pensando com lógica, pra onde eu tô indo. O que eu quero? Eu consigo sair disso, eu consigo ficar nisso, eu consigo aguentar isso. Só que quando você tá perdida, quando você não se lapida, você consegue o quê? O que você consegue? Só se colocar mais e mais e mais nesse fundo do poço que você chama de amigo, mas ele não é. Ele não é seu amigo, ele é o seu passado. Você não tem mais 20 anos. Você não tá brincando mais. É tudo muito sério e a vida é um jogo. Você tem que aprender a jogar, senão você vai perder esse jogo. Você vai perder essa partida. E amor, quando você perde essa partida, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então bora zerar esse jogo. Bora fazer essa missão, sabe? Frequente, ser disciplinada consigo mesmo, com suas próprias escolhas e não deixar ninguém passar por cima de você por causa disso. Gritando, falando desse jeito, você nunca vai ser respeitada. E não é esse tipo de pessoa que você é. Você é uma pessoa que merece respeito, amor, como outro também. Então, as pessoas vão perder a credibilidade em você. E as coisas podem ficar muito piores, como já ficou, né? O cenário que tá. Então, eu acho que você tem que enxergar isso tudo como etapas, sabe? Que você tem que ir passando. E você vai vendo que você aguenta. Se você vai descer do trem ou se você vai continuar. Só que pra descer desse trem, você tem que saber exatamente pra onde você vai, o que você quer, como você vê. Não é sair desse trem e depois ficar sofrendo, se sentindo sozinha, humilhada. Não. É você saber e ter tudo muito firme sobre o que você está buscando. O ganho físico, né, eu falei pra vocês, é muito melhor do que o financeiro. O que você está negociando dentro daquilo que você quer, tá? Pra você não viver com essa crise de ansiedade, angustiada, com aquilo que você não pode mudar. E se o outro quer isso como estilo de vida, se uma amiga tem esse estilo de vida, se o seu namorado tem esse estilo de vida, se você fez as escolhas erradas quando você começou a namorar, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de fazer boas escolhas, né? Dá pra suportar tudo isso a longo prazo? Dá pra suportar tudo isso sendo que o primeiro ano já tá sendo assim? Ou os primeiros anos, ou os primeiros meses, ou as primeiras semanas? Dá pra sustentar isso a longo prazo? Você vai viver
pensando, será que isso vai mudar? Sabe? Porque, assim, se você estiver disposta a aceitar, a aguentar, você se olhar no espelho e falar, cara, é isso que eu quero pra mim, tudo bem. Agora, se você não tem certeza disso, porque você tá com isso, tá com essa pessoa, tá com essa amizade, por medo de ficar sozinha, você vai continuar se machucando. É só isso que eu falo. O que você consegue suportar, o que eu consigo suportar nisso tudo, e dá pra eu viver com esse sentimento de angústia no meu peito toda vez que essa situação acontece. Acordar angustiada, sofrendo por algo que eu não aceitaria. Eu posso mudar a Marla. Mas eu posso mudar os meus valores? Eu posso mudar o que eu acredito que pra mim é o melhor? Eu posso aceitar do outro uma coisa que eu não quero pra mim? Por que eu continuo aceitando? Por que você continua aceitando? Eu até escrevi aqui. Isso vai te fazer sofrer? Bebida, droga, desejo do outro, sabe? Cedendo e não fazendo o que eu quero, não fazendo o que você quer. Porque eu tenho uma alimentação saudável, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de Deus, porque eu gosto de acordar cedo, porque eu gosto de ir na academia, eu gosto de falar com as pessoas e com carinho, com amor, né? Eu gosto de ter essa vida assim, como uma empresária que eu sou, que eu vou, que eu faço as coisas, que eu corro atrás dos meus sonhos, que eu realizo, que eu sonho alto. Mas dá pra eu ficar vivendo, pra você ficar vivendo essa vida good vibes, né? Essa vida vibing, inconsistente, né? Entre ondas e mares, porque você não quer ficar sem essa pessoa. Aí vale a pena essa dor de cabeça? Vale a pena você ter noite sem dormir ou ter que tomar remédio pra dormir? Não, me fala. Me fala se vale. Me fala se vale. Porque você tá perdendo tempo e energia. Coisa que você não deveria nem estar fazendo. Porque você tem uma boa rotina. Porque você se ama, porque você se valoriza, se coloca em lugares, em posições que você não pode se submeter, a menos que você merece. Por isso que eu falo, a gente tem que se reconhecer. Porque quando você não se reconhece, você aceita coisa que a sua eu de 20 anos, que era uma menina que ainda estava entendendo sobre tudo, aceitaria. Você não. Você não. Então, por que o desejo do outro é mais importante do que o meu desejo? Esse é o dever de casa. Por quê? Por que você, claro que negociar as coisas você ganha muito, mas por que o desejo do outro é tão mais importante do que o seu? Por que o outro... Por que você esquece que você também é um ser humano, assim como o outro é? Ai, porque eu sou tão sozinha. Ai, porque eu tenho tanto medo de fazer isso. Ai, porque eu tenho tanto medo de fazer aquilo. Ai, eu tenho tanto medo de ser assim, assado. Todo mundo sente medo. Porque a gente vai com medo mesmo. A gente se expõe com medo mesmo. Eu tô aqui. Tá com medo. Com medo. Mas eu tô aqui. Então a gente não tá sozinha. Estamos juntas, ó. Eu e a Marla. A Marla e eu. Você e você. A gente tem que se reconhecer. A gente tem que se olhar. Sabe? Olhar pro seu eu como uma pessoa que realmente se ama, se importa. Não só com o outro, mas com você. Respira. Conta pro seu corpo que ele não tá sozinho. Corpo, você não tá sozinho. Eu sei que você quer me proteger, mas eu já sou adulta. Eu sei como proteger. Eu sei como mudar essa história, sabe? Eu sei como me tirar disso, mas seguindo passo a passo. Porque a gente já sabe o caminho, a gente já sabe como. A gente só não pode deixar de não seguir o caminho pra passar de fase, porque senão a gente vai ficar ali, ó, repetindo a mesma fase sempre, voltando lá naquela fase que você nem tá mais. E quando você não se respeita, você não respeita o outro, e também quando o outro não te respeita e você não respeita o outro, enche de raiva, enche de coisa, enche de dor, enche de explosões. Por quê? Porque se os dois não se respeitam, e se esse daqui acha que isso é tão natural e você acha que isso é o óbvio e tão natural, por que você, o desejo do outro é mais importante do que o seu desejo? Sendo que o outro tem isso aqui como verdade e você tem isso daqui como verdade. Mas você quer ficar sendo mãe dos outros. Essa é verdade. Por quê? Você quer salvar todo mundo, amor. Você não tá nem se salvando.
Você perde tanto tempo da sua vida tentando salvar alguém, mostrar o melhor. Claro, isso é ótimo. Eu amo falar aqui com vocês, eu amo estar aqui nesse ambiente onde eu me sinto à vontade, onde eu posso falar. Mas por quê? A gente quer ficar sendo mãe de todo mundo. Eu quero ser mãe da minha mãe, mãe dos meus irmãos. Eu quero mostrar pra todo mundo o caminho. Eu quero ser sua mãe. Mas por que eu esqueço de ser minha mãe? Sabe? Como se eu fosse minha mãe? Como eu me cuidaria? O que eu aceitaria? O que eu deixaria a minha filha aceitar ou não? O que eu ensinaria pra ela? Não quero passar isso pra ela. Eu não quero passar pra ela esse estilo de apego ansioso. Porque a gente passa, tá? Todo sentimento que a mãe sente, o bebê também vai sentir. E você tem que escolher, você tem que pensar bem, tipo de pessoa, tipo de coisa que você aceita na sua vida, que você escolhe pra sua vida. Você fica passando por cima de várias coisas só pra não estar sozinha, amiga. Você se tem. Se leva pros lugares. Se leva. Por exemplo, agora eu tô aqui falando com você, eu tô num café, já trabalhei, já fiz as minhas mentorias, olha. Sozinha. Vira e mexe, passa gente, chega hóspede, e eu tô aqui, falando com você. Me levando dos lugares, saindo da minha zona de conforto. Vendo gente passar, se vendo fora de casa, em ambientes maravilhosos, porque o seu lugar é onde você quiser. Do mesmo jeito que o outro fala pra você assim, mas no início eu te falei que eu sou assim, sabe? Você sabia que eu era assim. E isso vale pra você também. O outro falou que, eu gosto das coisas assim, você também falou. E como é que você fica nessa situação? Sabe? Porque do mesmo jeito que você falou que não gostaria disso, como você se sente, o outro também falou pra você. Então é importante você cuidar dos sentimentos dos outros, mas o outro também ter cuidado com os seus sentimentos. Porque agora você é um relacionamento. Agora, se você tiver um namorado, claro, quando você tiver, isso aí é uma dica. Vocês são um só. E precisa ter essa balança. E respeito pelos sentimentos dos outros e pelos outros. Isso aí é pra você, pra mim também. Tá? Tô escrevendo aqui. É ceder. É ceder. Tem que ceder. Tem que ceder. Eu sinto muito por tudo que você tá passando. Eu sinto muito se você estiver mal. Se você tá ansiosa, com o estilo de apego ansioso ativado. Se você não se sente bem dentro do seu corpo. Se você tá com um sistema nervoso desregulado. Mas vamos estudar. Estuda, pega o papel e a caneta e escreve sobre isso. Fala com você sobre isso. Se ensina a não ficar nesse círculo vicioso. Tá? Eu sei que vai dar tudo certo. Eu tô aqui por você. E eu sei que você tá aqui por mim também. A gente tá aqui pra se lapidar, pra se sentir melhor. Sempre pra se chamar a atenção. Pra se ver como ser humano também, assim como o outro é. Pra não se submeter a qualquer coisa pra ficar sozinha. Pra não se colocar em lugares desnecessários só pra ter a aprovação do outro. Sobre sua família também, sobre seus amigos, sobre a sua visão de mundo. E não tenha medo de desagradar. Porque nessa jornada, amor, a gente desagrada. E esse é o nosso maior medo, desagradar mãe, pai, irmãos, né? Então fica bem. Eu te desejo paz, amor e luz. Sei que você vai ficar bem, você vai aprender a se amar mais e mais, porque você não vai desistir de você vai seguir à risca tudo que a gente planejou pra gente. Não é mesmo? Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Bye!